E em meio à polêmica envolvendo fraudes em consignados, ganha força na Assembleia Legislativa um novo movimento: a retomada da discussão sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, congelada durante os anos da pandemia da Covid-19. A situação, considerada insustentável por parlamentares estaduais, reacende o debate sobre os passivos da RGA não pagos entre 2020 e 2022, período em que sequer a correção inflacionária foi concedida. E é para falar desse e de outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Deputado, será que dessa vez esse passivo aí de mais de 20% da RGA vai ser pago? Porque o governo tem dinheiro no caixa, não tem? Tem. Graças a Deus que tem, né, Lúcio? Graças a um trabalho que nós começamos lá em 2018, de recuperar o Estado, de fazer um programa de revisão dos incentivos, e isso tudo proporcionou chegar na situação que está hoje. Hoje tem, sim, condições, tem de pagar, e o RGA anual vai ser pago. A discussão realmente é alguma coisa que ficou para trás, mas em relação aos anos, esse ano aqui, com certeza que ele vai ser pago no início de janeiro. Mas e os que ficaram para trás? Sim, essa é a discussão. Essa é uma discussão que tem que ser feita entre os sindicatos e o governo do Estado e alguns deputados têm que provocar essa discussão. Mas se tem esses valores, tem. O governo alega que existia uma norma nacional em que os estados estavam isentos de pagar durante a pandemia. E aí acabou que ficou esse período, não pagou, e não pagou também no início do governo. E tem sim essa discussão que deve ser feita, eu acredito que tenha que ser feito. Deputado, falando agora sobre essa questão de uma possível instauração de CPI, estamos acompanhando vários órgãos competentes, o Ministério Público, tanto nos âmbitos civil quanto criminal agora, tem também a própria Polícia Judiciária Civil, o TCE, e a Assembleia também não tem que fazer a parte dela? Como que está o clima para uma possível CPI? Sim, a Assembleia está fazendo, né? Aliás, a Assembleia que começou a discussão. Aí o Tribunal de Contas já também iniciou e levou-se essa discussão para o Tribunal de Contas, numa decisão do requerente. Foi ele que concordou em levar a discussão para o TCE, não foi a Assembleia. Ele que propôs, que foi o Henrique do PT, ele propôs, foi aprovado, e aí ele abriu mão e deixou lá para o TCE. Isso foi uma decisão dele. Bom, indo para lá, agora o TCE está fazendo um estudo levantando tudo isso. A questão é o seguinte: vai analisar se houve fraude, se houve malversação ou não. Isso é uma decisão... E outros crimes, né? É outra coisa. Porque uma coisa é o seguinte: já está claro que houve erros. Agora, pode ser que houve erros, Camila, deixaram passar, não viram, mas não houve malversação, não houve maldade, não houve corrupção. Mas não seria uma omissão do Estado? Então, a omissão está claro que teve. Da CEPLAG. A omissão teve, não tem nem o que discutir, porque quando você permite que seja descontado na folha do servidor até um valor de 60%, 80%, evidentemente que houve omissão, ou deixaram, ou não viram isso. Essa é a questão. Agora, nós precisamos trabalhar para corrigir isso, para que não haja mais esse problema de endividamentos para os servidores. Mas a grande questão, Camila, vai investigar mais a fundo ou não? Aí é o TCE que vai decidir isso daí, se eles vão entrar mais a fundo nisso, a polícia, através da Polícia Civil, e a Assembleia pode. O instrumento que a Assembleia tem para isso é a criação de uma CPI. Aí, evidentemente, que os deputados vão decidir. Uma CPI, ela é um instrumento, eu costumo dizer, ela é instrumento da minoria. É a minoria que propõe, tanto que ela precisa apenas de 1/3 para assinar. Quando você precisar alterar uma Constituição, por exemplo, ela precisa de 2/3.
E a CPI só precisa de 1/3, ou seja, ela só precisa de 8 deputados. Então ela é uma minoria ali que decidir, ele pode propor e fazer a CPI. O senhor assinaria o pedido? Não, eu ainda estou com a base do governo aguardando essa posição do TCE. Agora, tem alguns deputados lá, que eu estou sabendo que está tentando pegar a assinatura, se conseguir, evidentemente, ela vai ser instalada. Por que ela vai ser instalada? Porque a CPI, ela não depende do presidente. A CPI, uma vez lida, inclusive já existe jurisprudência no Supremo, Lúcio, que não pode mais tirar nome, sabia? Uma vez que ele leu lá no plenário, acabou. Se a pessoa dizer, eu desisti, não vale mais, não conta mais. Isso é jurisprudência do Supremo. Uma vez lida, não pode mais voltar atrás. Deputado, e para comprovar se teve ou se não teve fraude, ou se foi apenas um errinho, que os sindicatos não acreditam que tenha sido apenas isso, é preciso investigar. E a posição do Tribunal de Contas já foi colocada publicamente. O conselheiro presidente Sérgio Ricardo e o conselheiro Walter Albano já disseram o seguinte: olha, o Tribunal de Contas só vai colocar ordem na casa, moralizar daqui para frente. O Tribunal de Contas não tem poder de investigar o passado. Não é o caso aí da Assembleia entrar em cena com a CPI? Olha, mas a polícia também está investigando, Lúcio, através da Polícia Civil e através do Ministério Público foi criado uma investigação em cima disso. Então ela tem a investigação da polícia e nada impede que a Assembleia o faça. Uma coisa, outra coisa. A Assembleia pode sim fazer essa investigação. E existe em andamento lá na casa, como eu falei para você, uma proposta lá que está em andamento. Se conseguir as 8 assinaturas, elas vão ser propostas e vão ser criadas com certeza. Aí precisa ver se vai realmente conseguir essas assinaturas. Que a pressão do governo tem sido grande para não instalar a CPI. O governo, ele nunca gosta de CPI, né, Lúcio? Porque a CPI, ela dá muita conotação política e às vezes ela nem aprofunda tanto em cima de uma investigação, mas cria fatos políticos. E evidentemente que nenhum governo quer CPI. O governo Lula não queria CPI da Previdência. Por que ele não queria? Porque cria esses fatores que está aí, essa discussão em cima de algo que o ministro lá teve culpa, teve roubo? Não teve, mas teve omissão. Mas a CPI foi criada e o fato está aí. Então agora é saber se essa oposição na Assembleia vai conseguir assinatura ou não. Ou aquele velho ditado, né, deputado? Quem não deve também não teme. Mas em relação... Mas entendo que o senhor, politicamente, né, o senhor quer dizer. O governo diz o seguinte, que ele não deve nada. Eles não querem só criar uma narrativa em cima de algo que não tem motivo. Essa eu estou dizendo a fala do governo, Lúcio, que criar uma narrativa em cima de algo que não houve malversação, não houve maldade. E aí você vai criar um discurso político em cima de algo que realmente não existiu. Isso é a fala do governo. E eles estão certos nesse aspecto, a defender o governo. Mas e os deputados como representantes ali do povo, até dos servidores, né? Sendo que os senhores são servidores, inclusive, em nome da população. Está havendo uma pressão? O senhor, assim, existe um consenso ou até os próprios deputados estão divididos em relação à abertura dessa CPI? Porque foi a oposição que trouxe, mas a oposição é menos da minoria, né, das assinaturas necessárias. Não, eu não diria que é menos. Eu até diria que o problema não é nem tanto isso. O problema é que existe uma oposição que é da extrema-direita, capitaneada pelo Catani. Existe um outro lado que é capitaneado por Lula, de Barranco, e essa diferença ideológica deles atrapalha. Sim. Agora, isso é o problema deles lá, né, nessa colocação de trabalho dentro da Assembleia. Mas realmente o que não é a pressão do governo. O que mais está criando lá para que eles não conseguem não é porque o governo está pressionando. É porque existe essa polarização ali que eles também não conseguem se dialogar. Quer dizer, a polarização, então, é a culpada
para não se instalar a CPI. Sério, deputado, que é isso? Mas é lógico, porque quando o Catani põe uma propositura, o outro não assina. Quando é o outro que põe, ele não assina. Não é o governo que está lá em cima, Lúdio não assina, o Barroso. Então, quem não quer assinar é o Gilberto Catani. Não, ele que está propondo. Eu estou dizendo assim, ele está propondo, então não é a pressão do governo especificamente que está barrando. O que mais está criando não, mas a proposta da CPI é de quem? Do PT ou do PL? É do PL. PL. Quem eu estou sabendo que está colhendo a assinatura é o deputado Catani, do PL. Então é o Lúdio que não quer assinar. Não, eu não sei. Aliás, a conversa que está tendo lá tá? é que existe essa. Eu não vou fazer porque eu vou dar outro. Eu não... Então não é o governo que está lá, vamos dizer assim, impondo para não... É outra história, né? Polarização que vem atrapalhando, aliás, esse país inteiro, né? Porque enquanto nós não discutimos política, nós estamos discutindo só quem é de direita e quem é de esquerda. E isso valeu na eleição aqui e vai valer ainda para a próxima, infelizmente, né, Lúcio? Nós precisamos voltar a discutir país, discutir as coisas sérias, e nós ficamos só discutindo isso, quem que é do lado, quem que é do outro lado. Deputado, mudando um pouco de assunto, falando dessa questão do debate político, como está o União Brasil? Desunido ou não? Está unido? União é muito unido, né? O nome já diz, é União. Em relação às próximas eleições. E aí você já viu, né? Como é que está essa união partidária? É união de partido, já falo, é união, mas é partido. Então, dentro dessa conjuntura, realmente nós temos ali algumas divergências. Nós temos o senador Jaime Campos, que está colocando o nome como possível candidato, o Mauro Mendes, que já definiu o seu apoio ao Otaviano Pivetta, e eu que estou defendendo o diálogo. Eu acho que essa polarização agora, em cima de um candidato e de outro, ela vai gerar problema para a eleição. Eu tive esse problema na eleição em Cuiabá. Por quê? Os partidários de Fábio Garcia, aqueles que já estavam muito animados com a campanha dele, já estavam muito aguerridos, eles não vieram para a minha campanha. Foram para a campanha de outros só porque estavam chateados de eu ter sido candidato. E isso pode ocorrer também na eleição do governador. Por isso que eu defendo que nós temos que primeiro construir essa conversa dentro do partido, sem essa bateção de martelo. Meu candidato é esse, aí chegar outro agora, meu candidato é Jaime. Isso vai criar problema lá na frente, Lúcio. E aí quando você falar assim, definimos, o candidato é Otaviano Pivetta, os jaimistas, eles não vão apoiar, eles acabam aí apoiando qualquer um outro, menos Otaviano. Ou vice-versa, quem é do Otaviano, se for no Jaime, também é a mesma coisa. Eu estou defendendo esse diálogo para nós chegarmos lá com um nome que possa ganhar a eleição e continuar esse trabalho que nós estamos fazendo no Estado. Agora, por que toda essa resistência com o nome de Jaime Campos? Mas eu acho que a resistência, talvez ela é mais pessoal do governador, não do partido. O partido não tem essa, o partido tem conversado, todo mundo está junto. É uma posição pessoal do governador que pode atrapalhar todo o grupo. Posição pessoal do governador em relação ao Otaviano Pivetta. Eu inclusive cheguei de falar para o governador, Lúcio, governador, vamos construir dentro do partido uma unidade, porque já aconteceu na eleição de prefeito e pode acontecer de novo. O senhor saiu falando da parte do senhor, que o candidato era Fábio Garcia. E aí se criou essa animosidade e atrapalhou as eleições municipais. A família de Fábio não me apoiou, ninguém me apoiou. Aquelas pessoas que gostam muito dele não me apoiou, porque já estavam muito empolgados com a campanha dele. E se ele fosse o candidato e eu saísse, tinha um monte de gente mesmo eu indo apoiá-lo, não iria acompanhar. E isso, não podemos repetir esse erro na eleição de governador. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigada, deputado. Obrigado, Camila. Um abraço a todos. Boa tarde.